E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acessa aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre morfologia e dentro da morfologia nós vamos conversar um pouquinho sobre verbos, ok? Quem nunca teve alguma dúvida de verbos? Quem nunca temeu um pouco de verbos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é bicho de sete cabeças, o verbo é uma classe gramatical assim como as demais classes já apresentadas, já conversadas por aqui. Ok, agora é preciso ter muita atenção. Então, pega a caneta, pega papel, pega teu material e vamos aí caminhar um pouquinho sobre as ideias do que é um verbo. Mas eu te garanto que você vai sair dessa aula de hoje com um verbo desmistificado, tá bem? Vamos lá? Vamos comigo? Então vamos começar pelo conceito de verbo, tá? Todo mundo diz que verbo é uma classe gramatical invariável, não é isso? Eu acredito que você já ouviu por aí alguém afirmar para você que verbo... Ah, o que é verbo? Ah, verbos são classes gramaticais invariáveis. Mentira, tá bem? Deixa eu te, deixa eu te ajudar nessa ideia de que é uma classe gramatical invariável, porque não é. Ok? O verbo não é invariável, ele é totalmente variável. O verbo pode ser invariável na flexão do que nós chamamos de quê? De gênero, né? Eu não tenho verbo no masculino e verbo no feminino. Mas eu tenho outras flexões que ele é. Outra ideia que as pessoas falam de verbo é que o verbo, na verdade, é aquela classe gramatical que expressa uma ação, um estado e que também expressa um fenômeno da língua portuguesa. Ok? Ação, estado e fenômeno da língua portuguesa. Mas por que ação, por que estado, por que fenômeno? Olha só. A oração é a seguinte. Ele comprou uma casa. Ó, muito simples a oração, e quando eu digo que ele comprou uma casa, o que é que eu quero afirmar aqui? Com ele comprou uma casa. Eu quero dizer que alguém fez uma ação. Quem foi a ação colocada aqui? Foi a ação comprar, ok? Então, quando eu digo que ele comprou uma casa, eu quero dizer que a ação foi feita, foi a ação de comprar, ok? Então, ele comprou. Tá aqui. Então, esse verbo expressa uma ação, ok? Tá aqui. Mas, se eu dissesse assim, olha só, hoje estou doente. O verbo aqui na sentença frasal seria o verbo estar. Estou. Mas ele expressa uma ação realmente? Você faz uma ação de estar doente? Ou estar doente é um estado que você se encontra? Um estado, não é isso? Então, neste quesito, o verbo expressou um estado. Agora, quando eu digo que chove bastante, ok? Em Recife, a ação verbal aqui é o verbo chover. Mas chover é uma ação? Chover é um estado? Não. Chover expressa um fenômeno da natureza, ok? O qual, na verdade, não se tem sujeito. Então, como é que eu provo para você o conceito de verbo? Em dizer que o verbo é uma ação, o verbo é um estado, o verbo é um fenômeno da língua portuguesa. Com esses exemplos bastante enfáticos, ok? Então, o que é que vai ser verbo? Verbo é a palavra que expressa realmente uma ação, quando ela é realizada, ela é executada. O estado, como me faz referência, quando me faz referência a como você está, e ela pode ser também um fenômeno, né? Os verbos também podem ser fenômenos quando expressarem aí situações feitas pela própria natureza, ok? A qual nós somos inseridos, ok? Então não esqueça, verbo é a palavra que expressa ação, estado, né, e fenômeno da natureza, mas ele é variável. Então desmistifique isso da sua mente em afirmar que os verbos são
classes gramaticais invariáveis, porque os verbos não são invariáveis, tá bem? Eles são totalmente variáveis mesmo. Mas vamos lá. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômenos naturais. Isso todo mundo já sabe. E eu posso flexioná-lo? É claro, claro que sim. Ok? Então, como é que eu posso flexionar os verbos? A primeira flexão de verbo que a gente encontra é a flexão, tá? Chamada de quê? De número. Os verbos podem se flexionar em número. E na língua portuguesa, assim como também em várias outras línguas, só existem dois números, o singular e o plural, ok? Então, o singular, que vai apresentar sempre a ideia de um, e o plural, que vai trazer a ideia de mais de um, ok? Na língua portuguesa, essa representação ela é feita normalmente pelo acréscimo, tá? Pelo acréscimo da letra S, tá? Acréscimo da letra S. Mas, se a gente parar para observar, nem sempre isso acontece, tá bem? Nem sempre. Só que muita gente entende, e na verdade muita gente tem esse estereótipo de que colocou o S e automaticamente vai ser um plural. Nem sempre é isso, ok? Porque, por exemplo, veja aqui no verbo vender. Observe, o verbo vender, quando eu digo vendo, ele está no singular, porque faz referência aqui, pessoa do discurso, a primeira, que é representada por esse pronome pessoal aqui, que é eu. E quando eu digo venderam, quem venderam? Eles ou elas venderam. Ou seja, o pronome que faz correspondência ao verbo venderam é o pronome eles. Então, isso me prova, mais uma vez, que o plural desta palavra, desse verbo vender, não é feito com o acréscimo da letra S, e sim apenas com o intermédio da letra M, ok? Então, venderam. Então, isso significa dizer que os verbos também sofrem flexão de número, mas essa flexão não é necessariamente apenas pelo acréscimo da letra S, bem? Então, enquanto ao número, você já sabe, decora, inclusive, que os verbos são palavras que se flexionam em número, e nesses números a gente vai dizer que o quê? Os números são classificados, tá? Não apenas pelo acréscimo da letra S. Uma outra flexão verbal que pode ocorrer é a flexão de pessoa, ok? Quem são as pessoas, na verdade, né, que existem aí dentro dos verbos? Muita gente tem a mania de dizer assim, as pessoas são primeira, segunda e terceira, não é isso? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ok? Ou ela. Primeira pessoa do plural, quem vai ser? Eles. É isso? Claro que não. Nós. Segunda pessoa do plural, quem é? Vós. E terceira pessoa do plural, quem vai ser? Eles ou elas. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, está tudo errado. Ok? Tudo isso está errado. Por muito tempo, a gramática brasileira trouxe essa ideia de que a primeira pessoa, a segunda e terceira do singular ou do plural dos verbos seria representada por esses pronomes aí, né, necessariamente, e eles seriam as pessoas, e, enfim, hoje não é mais assim. Ok? Hoje nós vamos dizer que as pessoas do discurso são as pessoas que fazem parte do processo comunicativo, do jeito que eu coloquei para você, está sendo apresentado no material, ok? Ou seja, as pessoas do discurso são, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala e terceira pessoa, de quem se fala, ok? Cuidado para não confundir. As pessoas do discurso são primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa de que ou de quem se fala, tá bem? Agora, se a pergunta é para você direcionada por exemplo, quem é o pronome pessoal do caso reto representa a primeira pessoa do discurso no singular, então você vai dizer que seria eu, ok? Tá bem? No plural, quem é a primeira pessoa? Quem é o pronome que representa a primeira pessoa? Nós. Tá? Na segunda pessoa do singular, quem é o pronome que representa? Tu. Na segunda pessoa do plural, quem representa como pronome? Vós. E nas terceiras pessoas do singular e plural, respectivamente, pronomes que vão representar essas pessoas do discurso vão ser os pronomes ele e eles, ok? Então, coloca na mente isso de forma muito clara. Ele e eles, tá bem? Então, eu, nós, tu, vós, ele, eles. Então, pare de proferir, inclusive, propagar
informação, na verdade, que é talvez meio, meio que incorreta, né? Talvez vamos dizer que está não por inteiro, mas é isto. Pessoas de discurso são diferentes dos pronomes pessoais que representam essas pessoas de discurso, tá? Então, ó, quando eu digo que eu pago, ó, observe se não está interligado. Eu pago. Quem paga? Eu, né? E o verbo pagar está na primeira pessoa do singular. Ou seja, porque, na verdade, faz referência a quem fala. Ou seja, quem fala? Eu. Ok? E quando eu digo que eles venderam, mais uma vez, observe que a pessoa do discurso aqui, quem é? A pessoa do discurso seria a terceira pessoa do plural, tá? Que seria aí representada pelo pronome pessoal do caso reto, eles. E aqui, com o eu. Tá bem? Então, cuidado, muita atenção, candidato, muita atenção. As bancas costumam brincar muito com relação a isso, que é, na verdade, vamos dizer que um calo no pé de muita gente que confunde as pessoas de discurso com necessariamente os pronomes pessoais que as representam. Ok? Podemos prosseguir? Vamos lá? Então, até aqui você aprendeu as flexões de número e as flexões de pessoa. Vamos agora falar um pouquinho de uma outra flexão, que são as flexões de conjugações, ok? Os verbos, eles possuem algumas conjugações que vão determinar, na verdade, onde eles se encontram, tá bem? Então, eu tenho verbos sempre, vou ter verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação, ok? Os verbos de primeira conjugação são sempre aqueles terminados em AR, os verbos de segunda são aqueles terminados em ER, e os verbos de terceira são aqueles terminados em IR, tá? Então, coloca aí na mente. AR, ER, IR. Talvez você possa estar em sua mente pensando assim, poxa, Elias, mas esse AR, esse ER e IR, não é a formulação dos verbos no infinitivo? É, sim, concordo. É a formulação dos verbos no infinitivo. E para que eu descubra uma conjugação verbal, aí é aí onde você mata a charada. Eu preciso colocar o verbo no infinitivo. Para descobrir a conjugação verbal, eu preciso observar o verbo no infinitivo, tá bem? Então, esse AR, ER, IR, aí vão ser formas de conjugar esse verbo, tá? E aí vão indicar as conjugações. Então, cantar, falar, pensar, brincar, parolar. Perceba que, na verdade, todos esses verbos aqui são de primeira conjugação. Por quê? Porque eles vêm, aí, ó, quem é a terminação deles? Eles vêm carregados da terminação AR. Ou seja, cantar, falar, pensar, brincar, parolar. Mas se os verbos fossem, por sua vez, vender, ler, saber, correr, observe que esses verbos são terminados em quê? ER. Por isso que eles são de conjugação, né, da segunda conjugação aí. Agora, existe uma exceção, a qual não está sendo apresentada para você, mas eu vou colocar aqui no cantinho da nossa nuvem, na verdade, de informações, tá? Então, na segunda conjugação, existe uma exceção, ok? Existe uma situação que, na verdade, aqui é importantíssima, tá? Qual é? Vou colocar a minha caneta aqui, pegar a borrachinha, que é justamente o OR, na verdade, ok? Esse OR, gente, muito cuidado. Olha só quantas pessoas já caíram perguntando-se a que conjugação esse OR fazia referência. Esse OR que vem do verbo poer, né, que aí constitui o verbo pôr, ele vem da segunda conjugação, tá bem? Então, na segunda conjugação, o verbo pôr, ele é colocado como OR. Mas a gramática normativa não coloca, né, o que nós chamamos aí de OR de forma clara como um elemento crucial, porque acontece necessariamente, é algo muito individualizado, né, que acontece aí no verbo por, poer. Mas esse ORzinho, que é essa exceção, ele vai entrar ali na segunda conjugação, tá bem? Agora, querido e querida, se você perceber que o verbo termina assim como partir, dormir e pedir, com a terminação IR, sabe que esse verbo é de que conjugação? Esse verbo é de terceira conjugação, ok? Esse verbo é de terceira conjugação, tá bem? Então, se ele é de terceira conjugação, ele tem a terminação IR, tá bem? Não esqueça disso aí. Então,
Como é que eu descubro as conjugações verbais de um verbo? Eu descubro as conjugações verbais através da examinação da finalização dos verbos. Os verbos terminando em AR, ER e R, eles aí vão apresentar uma conjugação de primeira, segunda e terceira, respectivamente. E aí você pode também me questionar da seguinte maneira: mas Elias, e se na oração, porventura, o verbo não estiver com essas terminações? Por exemplo, se a oração for o seguinte, a oração foi: os professores estavam protestando na frente da prefeitura. O professor adora, né, gente? O professor adora protestar, reivindicar salários, etc. Faz parte, né, de cada uma das categorias profissionais do nosso país. E aí, quando eu digo que os professores estavam protestando na frente da prefeitura, ó, protestando. Olha esse verbo protestando. Pensa comigo. Protestando vem de onde? Vem do verbo protestar. Então, o verbo protestar termina em quê? AR. Então, protestando vai ser um verbo que está em que conjugação? Primeira conjugação. É simples. Toda vez que você vê um verbo dentro da oração que não está com a terminação AR, R ou IR, regrida, né? Faça a regressão desse verbo. Né? Faça lá a ideia realmente da formação, da estrutura das palavras, né? Da derivação regressiva. Coloque esse verbo no infinitivo e aí você conseguirá identificar quem vai ser, na verdade, a conjugação verbal a que ele pertence. Bem? Então, coloca na mente, anota tudo isso aí, porque isso é crucial, né, para o teu concurso público. Uma outra informatividade que a gente precisa saber sobre verbos, gente, é a presença de verbos auxiliares. O que são os verbos auxiliares? O que é que eles fazem, na verdade, em nosso idioma? É o seguinte, ó, dentro das locuções verbais, eu sempre vou ter um verbo auxiliar e um verbo principal, ok? O verbo auxiliar, dentro das locuções verbais, ele sempre vai estar conjugado. Sempre estará conjugado. Então, se ele está conjugado, por exemplo, pensa aí no verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, não é? Nós amamos, vós amais, né? Eles ou elas amam. Então, assim, amar está conjugado. Então, quando os verbos auxiliares estiverem dentro das locuções verbais ou dentro dos tempos compostos, eles vão sempre estarão conjugados. E para estarem conjugados, né, eles precisam estar normalmente em uma locução verbal. Então, para que serve esse verbo auxiliar e como identificar? É simples. Os verbos auxiliares eles são colocados dentro de uma oração para quê? Para a formação do tempo composto, né, e para as locuções verbais. Muita gente confunde o que é tempo composto com locuções verbais. E aí, deixa eu esclarecer isso para você. Os tempos compostos, né? Eles vão ser tempos aí feitos simultaneamente. Ou seja, existe uma relação simultânea ao mesmo tempo, ok? Isso é o que a gente chama de tempo composto, tá bem? Olha só, tenho estudado. Quando você diz que tem estudado, automaticamente, ao mesmo tempo, você faz as duas situações. Só que você faz a ideia de ter? Você tem e estuda? É claro que não. O verbo ter aí, ele está sendo normalmente um verbo auxiliar. Ele está auxiliando a ação de estudar, ok? E outra, nunca esqueça, nas locuções verbais, no tempo composto, sempre, o verbo principal da oração vai estar onde? Vai estar em uma das formas nominais. Infinitivo, particípio ou gerúndio, tá bem? Então, aqui, quando eu digo tenho estudado, havíamos feito, perceba que o verbo ter e o verbo haver, eles não têm força. Eles não deduzem, na verdade, não transmitem uma ação concreta. Tenho estudado, havíamos feito, ok? Mas eles são verbos auxiliares porque eles mostram aqui a ideia de uma ação que está sendo feita simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Embora que eu não consiga fazer aí haver feito, né? E depois ter e estudar simultaneamente,
Mas quando eles conjugam, eles podem ter aí essa característica. Das locuções verbais, eu também posso ter, né? O que é que são as locuções verbais? Desde criança nós estudamos isso. E aí, deixa eu esclarecer mais uma vez para você. As locuções verbais vão ser dois verbos, um próximo do outro, ok? Locuções verbais, verbos lado a lado. E quando eu esclareço isso para você, que os verbos vêm lado a lado, eu esclareço que os verbos estão justapostos, lado a lado, com a ideia, na verdade, de fortalecer a ação verbal, ok? Então, é para isso que serve uma locução verbal. Então, ó, poderão ganhar, precisamos vencer, ok? Então, poderão ganhar. Vejam, que poderão é o verbo auxiliar e, mais uma vez, está onde? Conjugado. Precisamos vencer, precisamos é o verbo auxiliar e também está conjugado, ok? E nesses verbos, né, nessas locuções verbais, sempre o verbo principal da oração é um verbo que está no infinitivo, particípio, no gerúndio, né? Então, olha aqui, ganhar. Qual a terminação de ganhar? AR. Olha aqui, vencer. Qual a terminação de vencer? ER, ok? Então, por isso que nós vamos dizer que existe uma locução verbal, tá bem? Então, é auxiliar o verbo que está conjugado, como eu já havia falado para vocês. E os principais verbos auxiliares, ó, é bom memorizar isso aqui, tá? É importantíssimo. Os principais verbos auxiliares são ter, haver, ter, estar e ir, ok? Cuidado para não confundir com os verbos de ligação. Os principais verbos de ligação são outros. Os verbos de ligação são os verbos que estão ali só para ligar um ser a um atributo. É um ser que seja animado ou inanimado, a uma característica, a uma adjetivação, né? Algo que, na verdade, eu preciso aí pormenorizar e assim por diante. Já os verbos auxiliares, não. Os verbos auxiliares são verbos que estão ali para auxiliar, como o próprio nome diz, na conjugação verbal. Bem? Lá na locução verbal, na conjugação e assim por diante. E queridos e queridas, mas, em suma, o que é que vão ser as locuções verbais? As locuções verbais vão ser, na verdade, um conjunto de formas verbais que equivalem a uma forma verbal única, ok? Ou seja, você lembra que lá em sintaxe nós aprendemos que uma locução verbal equivaleria, na verdade, a apenas um verbo quando a gente fosse contar orações, né? Ao contarmos orações, as locuções verbais são contabilizadas como apenas um verbo. Então, isso me permite afirmar que o quê? Os verbos, né, quando estão próximos em locuções verbais, eles equivalem a uma única forma verbal. Ou seja, o verbo auxiliar, como mencionado há poucos minutos, ele só é utilizado para intensificar, para auxiliar mesmo, tá? Então, olha só. Hoje iremos jantar fora, né? Essa frase é muito comum ouvirmos, né? Jantar fora. E aí eu já vi um meme que, inclusive, o companheiro dizia assim para a mulher: Olha, hoje nós vamos jantar fora. Ele pegava a mesa e colocava fora de casa, gente. Por isso que, do ponto de vista semântico, essa frase, essa oração, ela é ambígua, tá bem? Mas, para o estudo dos verbos, nós precisamos entender apenas que iremos jantar. Olha só, o verbo iremos está conjugado, não é isso? Quem iremos? Nós iremos. Então, se eu digo que nós iremos, né, o verbo está conjugado. E jantar, que é o outro verbo que está aqui próximozinho, é o verbo que está no infinitivo. Então, os dois verbos estão juntos. Qual é a utilidade dos dois verbos juntos? Para justamente indicar uma única forma verbal. Ok? As locuções verbais, em todas as locuções verbais, sempre a gente vai conjugar, na verdade, apenas o verbo auxiliar, como mencionado há poucos minutos. Ok? Então, todos estão elogiando, né? Olha, estão elogiando. Eu tenho o verbo estar, ok? Que está sendo conjugado aqui. E também tem o verbo, na verdade, elogiar. Mas elogiar, ele é finalizado em quê? Em NDO. E quando o verbo é finalizado em NDO, a gente tem o que a gente chama de quê? A gente tem o que a gente chama de um verbo que está no gerúndio. Tá bem, gente? O verbo no gerúndio é um verbo, na verdade, aí com NDO. Tá bem? A terminação dele. E uma outra característica muito importante, tá, no nosso checklist aqui, ó, sobre as locuções verbais,
é a ideia de que quando a locução verbal é formada com os auxiliares ter e haver, mais um particípio do verbo principal, nós vamos ter um tempo composto. Hein? Sempre, sempre, sempre. Nunca esqueça. Ó. Se o verbo estiver juntinho, né, com o ter e haver, mais um particípio da oração principal, nós vamos ter um tempo composto. Elias, só acontece nesses verbos? Sim. Tempo composto apenas nesses verbozinhos aí. Tá? Então, olha, ele já tinha saído quando eu cheguei. Já tinha saído, ok? Então, ó, ter, olha o verbo ter aqui, e saído, né? Vem de sair. Mas quem é o particípio do verbo sair? Saído. Olha a terminação, ido. Né? Verbos com a terminação ado e verbos com a terminação ido caracterizam um particípio, tá bem? Então, o que é que são as locuções verbais? É o conjunto de formas verbais que equivalem a uma forma verbal única. E como é que eu utilizo essas locuções verbais? Eu utilizo essas locuções verbais, ok? Nessas duas situações. Primeiro, lembre-se que só quem vai se flexionar vai ser justamente quem só se flexiona o verbo classificado como auxiliar. Outro verbo que não é auxiliar, ele não se classifica, ok? Ele é um verbo comum, sem problema algum, que porventura vai estar ou em infinitivo, ou um particípio, ou um gerúndio. Ok, queridos? E aí, vamos relembrar um pouquinho, de uma forma mais detalhada, o que é que são os tempos compostos, né? Os tempos compostos, por sua vez, vão ser, na verdade, a determinada significação ao enunciado, ok? Indicando geralmente um aspecto verbal diferente daquele expresso pelo mesmo tempo em sua forma simples. Então, nos tempos compostos, nós vamos utilizar não só a ideia, ok? Não apenas a ideia de termos dos verbos próximos, mas também teremos os tempos compostos a ideia do que nós chamamos de semântica. Então, agora, eu vou mexer com os sentidos promovidos pela presença de dois verbos, ok? Então, ó, estudei muito. Você percebe que aqui, quando eu digo que estudei muito, o tom é mais conclusivo, né? Mas quando eu digo que tenho estudado muito, observe que é um pouco mais durativo, né? Ó, estudei. Então, a ação foi concluída. Né? Até porque o verbo aí, ó, estudei, está no pretérito perfeito indicativo, que já já a gente conhece um pouquinho sobre isso, tá? Então, a ação ela foi totalmente concluída. Agora, quando eu digo que tenho estudado muito, perceba que eu tenho estudado, mas eu terminei de estudar? Eu não parei de estudar, não é isso? A ação, ela o quê? Não foi concluída. Então, a ação não foi concluída. E os dois verbos estão próximos. Os dois verbos estão justapostos, lado a lado. Isso me prova, mais uma vez, que esse tempo é um tempo composto, ok? Por que o tempo composto? Porque é um tempo que necessariamente vai aí ser utilizado, né, em uma forma simples, mas que indica geralmente aí um aspecto verbal diferente daquele expresso pelo mesmo tempo comum. Tá bem? Então, a formação do tempo composto ou das locuções verbais ocorre sempre em uma mesma forma nominal. Tá? Sempre, sempre. Quem são as formas? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Uma outra flexão que os verbos podem ter são as flexões de modos, ok? Os modos verbais, o que é que eles indicam? As maneiras de como os verbos vão se expressar, tá bem? Então, coloque na sua mente que o que é que são os modos verbais, as formas como os verbos vão, na verdade, se comportar dentro da oração. Os verbos eles podem se comportar dentro da oração de quais maneiras, gente, tá? Então, ó, o verbo pode trazer a ideia de uma certeza, né? E aí, se ele traz a ideia de certeza, ele está no modo indicativo. Ele pode trazer a ideia de incerteza, ok? Incerteza, gente, perdão, é a Síria aqui atrapalhando. Siri. E aí, trazer a ideia de incerteza e também de uma ordem ou de um pedido, também. Então, a ideia de certeza, incerteza, ordem ou pedido vão expressar necessariamente como é que os verbos eles estão sendo comportados, como é que eles se comportam dentro de uma oração. Então, no modo indicativo, todos os verbos vão indicar uma certeza dos fatos.
tá? Então, olha só. Ele canta no teatro hoje à noite. Quando eu digo que ele canta, perceba que eu tenho uma certeza da situação, ok? Então, se expressa uma certeza da situação, eu tenho um modo o quê? Eu tenho um modo indicativo, tá bem? Certeza dos fatos. Mas eu poderia dizer assim, ó, eu vi você na praça. Quando eu digo que eu vi você na praça, ó, o verbo é vi, né? O verbo é ver aqui, eu vi. Então eu tenho uma plena certeza de que a ação ela foi concreta. Eu vi, então modo indicativo. O modo subjuntivo expressa a incerteza das ações. Então, ó, espero que ele volte cedo. Eu espero, mas eu tenho certeza? Não, eu espero. Ok? Não é algo certo, não é algo concreto. A mesma coisa se eu dissesse, talvez eu vá ao cinema. Talvez eu vá ao cinema. Veja, talvez eu vá. Eu não tenho uma certeza da ação. Eu espero ir. Mas eu não tenho, na verdade, a certeza de que eu estarei lá. Mas aí, ó, talvez eu vá ao cinema. Não é algo certo, mas é uma possibilidade. Então, aqui, modo verbal, eu atribuo a incerteza. Modo subjuntivo. Aqui, modo verbal, eu atribuo a certeza dos fatos ao modo indicativo. Tá bem? Já o modo imperativo, ele sempre vai me expressar uma ordem ou um pedido. Ok? Quando eu falo em ordem ou pedido, eu falo realmente em uma ordem, sem aquela expressão gentílica. E pedido, eu utilizo geralmente uma expressão, né, gentil, como por favor, por obséquio, por gentileza. Então, assim, o modo imperativo é aquele que vai caracterizar necessariamente esta ordem ou este pedido. Também? E aí existem os imperativos afirmativos e os imperativos negativos. Então, quando eu digo fique aqui, ó, fique aqui, é uma ordem. Mas quando eu digo não entre na sala, eu estou te pedindo. Ainda posso ser ainda bem mais gentil, eu posso dizer, por favor, né? Por favor, não entre na sala. Ameniza, né, a informação, gente. A gente viu lá em figuras de linguagem que isso ameniza. E aí, isso caracteriza-se como um eufemismo, né? Uma suavização das ideias, das expressões, daquilo que, na verdade, eu estou querendo dizer. Tá bem? Então, por favor, não entre na sala. Tá bem? Então, os três modos verbais são esses, gente. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Não perca de vista esses três modos que eles são essenciais. E aí, dentro dos modos, logo após os modos, eu chego em uma flexão importantíssima, tá, dos verbos, que são as flexões de tempos verbais. Tá bem? O que é que vão ser esses tempos verbais e como é que eles se caracterizam, né? Como é que eu utilizo esses tempos verbais? Gente, sim, olha, a quantidade de alunos que foge à regra, a quantidade de alunos que possuem complicações com os tempos verbais é imensa, ok? Então, os tempos verbais, ok? O que é que vão ser os tempos verbais? Vão ser situar, na verdade, tá? Situar a ação no espaço de tempo. O objetivo é situar a ação, ok? No cronológico. Identificar quando ocorreu, quando ocorrerá e o que está ocorrendo. Ok? Isso é o que a gente chama de tempo verbal. Então, no presente indicativo, né, na verdade, no presente, no indicativo, eu tenho três modos verbais. Aliás, os três tempos verbais, perdão. Eu tenho o tempo presente, o tempo pretérito e o tempo futuro, não é isso? O tempo presente vai ser sempre aquele que está acontecendo hoje, tá? Hoje é o agora. Então, olha só. Nós falamos francês fluentemente. Nós falamos. Ó, eu digo nós falamos, mas eu me refiro aqui a um presente. Se eu trocasse falamos por falávamos, ó, falávamos, falávamos, eu já não tenho mais o tempo presente. Eu vou ter o tempo o quê? Eu vou ter o tempo pretérito, ok? Então, não vai ser mais um presente. Vai ser um tempo passado, como a gente costuma falar.
é quando a gente é Fundamental 1 e assim por diante. Então, nós falamos francês fluentemente, nós falamos hoje, do agora. E quando eu digo falávamos, eu falo referência a quê? A um passado, tá? Então, o tempo presente do agora é o que está acontecendo agora. Os fatos acontecem, na verdade, no instante da fala. Acontecem no hoje, no presente. Já o pretérito é um tempo em que ocorreu, em que as ações aconteceram em um passado. Também o pretérito acontece em um tempo passado. Ou seja, não acontece, né, gente? Já aconteceram também em um tempo passado. Conclusos, né? Fatos concluídos, completamente acabados. E, só que esse meu pretérito, eu posso tê-lo de três formas, né? Existem ações que elas aconteceram por completo no passado, existem ações que foram feitas no passado, mas podem voltar a acontecer, e existem ações que foram feitas antes de outras ações. Então, a essas eu chamo de pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Tá bem? Então, vamos lá, vamos caracterizar o que é esse pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito, por sua vez, é quando a ação ela acontece no passado e ela foi totalmente concluída, tá? Então, ó, pretérito perfeito, a ação foi totalmente concluída, tá? Ela foi concluída no passado toda a ação, tá bem? Então, quando eu digo que Daniel pintou a casa na tarde de ontem, eu estou afirmando que ele fez essa ação no passado e ele concluiu essa ação no passado, ou seja, ele pintou, ok? Daniel pintou a casa na tarde de ontem. Então, esse pintou aí faz referência a uma ação concluída no passado. Mas, se porventura eu digo que a ação foi feita no passado, mas ela não foi concluída, eu afirmo que existe um pretérito imperfeito também. E nesse pretérito imperfeito aí, ó, quando eu digo Joana costumava caminhar na orla ao entardecer, ó, Joana costumava, né, é uma ação que ela tinha o hábito, mas ela não parou de ter esse hábito. Ela costumava, mas ela volta a caminhar. Ou seja, normalmente os verbos terminados, né, em ava, etc., são verbos que expressam essa ideia de ação do pretérito imperfeito, que é uma ação feita no passado, mas que pode voltar a acontecer, mas que não foi concluída, ok? E assim por diante. Então, o pretérito imperfeito é aquele que se caracteriza por uma ação que foi feita no passado, mas ela não foi concluída totalmente, tá bem? Então, deixa eu colocar até aqui de ladinho para que você, né, anote aí também. Ó, a ação não foi concluída totalmente. Ela foi realizada no passado, mas ela não foi concluída. E o pretérito mais que perfeito? Em que consiste o pretérito mais que perfeito? Esta classificação, tá, do tempo verbal, do pretérito mais que perfeito, ela faz referência justamente a uma ação que foi feita antes de outra ação, tá? É a mesma coisa que dizer que são fatos concluídos, mas que aconteceram quando? Antes de outros fatos concluídos. Isso é o que eu chamo de pretérito mais que perfeito, tá bem? Então, o pretérito mais que perfeito é uma ação feita antes de outra ação, né, que está sendo realizada e assim por diante. Então, Gabriel já acordara quando o despertador tocou. Gente, quando eu digo que Gabriel já acordara, é a mesma coisa que dizer que é o seguinte, ele acordou, né, antes, né, do despertador tocar. Ó, o despertador tocou, já é pretérito. Mas antes do despertador tocar, o que foi que aconteceu? Gabriel acordou. Então, normalmente os verbos que terminam em ara, ok? Ira, são os verbos que estão onde? No pretérito mais que perfeito. Então, sintetizando essa ideia do pretérito, gente, que às vezes é cabulosa para muitos alunos, para muitos candidatos, pretérito perfeito é uma ação feita no passado e que foi totalmente concluída. O pretérito imperfeito é uma ação que foi feita no passado, mas não foi totalmente concluída. E o pretérito mais que perfeito é uma ação que foi feita antes de outra ação. Tá bem? Então, não esqueça que a diferença entre pretéritos perfeitos e imperfeitos e mais que perfeitos está aí nessas palavras-chave cruciais que fazem toda a diferença na hora da resolução de uma questão.
E o tempo futuro, em que consiste o tempo futuro? O tempo futuro, na verdade, é aquele tempo que faz referência ao que a gente, que faz referência a uma ação que ainda vai acontecer. Bem? Olha só. Tempo futuro, ele se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Né? A ação que ainda vai acontecer é futuro, tá bem? A ação que ainda vai acontecer é futuro. Agora, a ação que ainda vai acontecer, tá bem? E que foi pensada, idealizada hoje, no presente, eu vou chamar de quê? Futuro do presente. Mas a ação que foi feita, idealizada, ok, no passado, eu vou chamar de futuro do pretérito, tá bem? Então, cuidado para não confundir, porque futuro não é só futuro. E aí, vamos lá? Olha só a diferença. Futuro do presente expressa fatos que acontecem após o momento da fala. Eu falei agora, e a fala, na verdade, ela é presente. Falei agora, ok? Então, vai ser o futuro do presente. Daniel pintará o restante da casa ao amanhecer. Gente, Daniel pintará, ó, ele vai pintar. Mas eu estou pensando nisso, idealizando isso quando e onde. Hoje, agora. Ok? Então, Daniel pintará. Já o futuro do pretérito, quando eu digo Daniel pintaria, olha, é uma ação que ainda vai acontecer, mas ela foi idealizada em um passado, não foi idealizada hoje. Bem? Então, quando a ação vai acontecer em um futuro e está sendo idealizada hoje, no agora, eu vou ter o pretérito, o futuro do presente. Mas quando a ação foi idealizada em um passado e ainda vai acontecer, eu vou ter o futuro do quê? O futuro do pretérito, tá bem? Então, cuidado para não confundir. Isso aqui é casca de banana na certa, tá? De muitas e muitas questões por aí afora, concursos brasileiros, tá bem, gente? Cuidado, cuidado, por favor, para não pecar nessa situaçãozinha aí, tá bem? Então, olha só. Neste primeiro momento de verbos, nós vamos encerrar por aqui, ok? Na próxima aula de verbos, nós trataremos agora de vozes verbais e o que nós chamamos aí da classificação dos verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos, pessoais e impessoais. Eu aguardo você na próxima aula de verbos, aula número 2. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. E olha só, estuda! A aprovação vem. Até mais!